Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, sexta-feira, dia 13 de março. Dessa vez com o meu colega Pedro Camata para comentar sobre as principais notícias da semana. Semana, obviamente, marcada aqui pela continuidade do conflito entre Irã e Estados Unidos. Não obstante, a gente teve uma série de dados macros importantes. Vamos passar por eles agora, né? Lembrando, na semana passada a gente teve um dado muito importante de mercado de trabalho nos Estados Unidos que veio bem fraco. Essa semana a gente teve revisão do PIB do quarto trimestre de 2025. A gente praticamente nunca fala sobre essas revisões do PIB, que elas são rotineiras e nunca trazem novidades. Só que dessa vez trouxe, tá? O PIB americano anualizado do quarto trimestre, ele foi reduzido de 1,4% para 0,7%, ou seja, no último trimestre do ano passado, os Estados Unidos cresceu metade do que se achava, indicando aqui um enfraquecimento razoável, tá? Considerável da economia americana. A gente também teve dado de inflação, tanto o CPI quanto o PCE. O CPI de janeiro e o PCE de fevereiro. Ambos são indicadores de inflação ao consumidor, tá? Em ambos muito em linha com o esperado, indicando uma inflação corrente nos últimos 12 meses no patamar de 2,8%, significativamente acima da meta do Fed. Essa inflação está nesse patamar aí já faz um belo num tempo e não desce, tá? Ela está bem insistente. Importante ressaltar também, né, que esse dado de inflação ele não captura ainda a alta dos combustíveis, né, decorrente do conflito no Irã. Quando a gente vem aqui para o Brasil, a gente também teve dado de inflação. O IPCA de fevereiro ele veio numa alta de 0,7% acima do esperado. Agora, quando a gente olha o motivo pelo qual esse IPCA surpreendeu para cima, a gente vê que a principal alta foi, no final das contas, educação e saúde, que tem uma sazonalidade de reajuste de planos e mensalidades escolares no início do ano que não é recorrente, então a gente não se espera que essa surpresa venha se repetir à frente. Agora, à frente, né, o que mais vai importar para a inflação, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, vai ser o desdobramento do conflito. Nessa semana a gente teve uma semana bastante volátil nos mercados, justamente porque a gente acordou na segunda-feira com o barril do petróleo batendo 120 dólares, isso é terrível, tá, para a inflação. Ao longo da segunda-feira a gente teve várias conferências do Trump, várias falas dele indicando que o conflito ele vai ser de vida curta, né? Então, poxa, não teremos uma normalização no curto prazo. Entretanto, ao longo da semana a gente foi vendo que não é bem assim. O fato é, o Irã, militarmente, obviamente, ele está sofrendo derrotas consecutivas. Entretanto, politicamente, o regime iraniano se entrincheirou. Então, a perspectiva aqui de uma saída através de um líder mais razoável, mais aberto ao diálogo com o Ocidente, na verdade ela foi afastada, porque a gente tem hoje um Irã muito mais combativo. E eles sabem que eles têm uma maneira de provocar uma dor significativa no Ocidente através exatamente do escoamento do petróleo através do Estreito de Hormuz. O fato é que o estreito está praticamente fechado, não se escoa petróleo por lá, e isso está causando bastante medo no mercado, não é, Pedro? Exatamente, Gisele. A gente teve uma semana começando lá por fora de queda, correção em ambas as bolsas. S&P cai 0,6, 0,7 na semana, um pouco mais que a Nasdaq, caiu aproximadamente 0,1, praticamente estável, porque se a gente for ver durante a semana até havia motivos ex-guerra que poderiam ser positivos para a bolsa, mas não foi o que sustentou no campo positivo. Já no contrário, se a gente for ver moeda e juros, né? O DXY ele sobe 1,5%, chegando ali para a barreira dos 100 pontos, a gente não via já há um tempo, a gente ficava ali mais próximo dos 95, 97, e no juros 10 anos, mais um avanço também relevante, a gente sobe mais 15 bips, se aproximando agora do 4,28, 4,30, né? Um ano que a gente começou mais próximo do 4 baixo, 4,04, né? Então, movimento de queda nas bolsas, correções, juros e câmbio para cima, e aqui dentro foi bem parecido. O Ibov ele corrige 0,7% num movimento similar ao que a gente viu na Nasdaq, que durante a semana ele foi até querer motivar, entregar uma alta ali, mas não foi o que sustentou, então a gente teve ter uma correção muito mais acentuada, como foi observado no small caps. Então a gente vai ver empresas aqui que são mais afetadas por conta desses juros que virá para cima, conforme o futuro ele vem mostrando, e o índice de small cap corrige quase 5% nessa semana. Frente a um DXY, se a gente for ver o 27, ele avança 75 bips na semana, uma alta bem relevante, né, Dirceu? Jogando um pouco mais para frente, o 31 sobe 45, quase 50 bips, e a gente viu uma resposta vindo ali no câmbio, né? O real versus o dólar, ele perde valor, o dólar valoriza, sobe 1% na semana, fechando em torno de R$ 5,30, semana de bastante volatilidade, tanto nas divulgações quanto a conflito mundo afora,
tanto nas bolsas e como que a gente fica para a próxima semana. Na próxima semana, obviamente, o que está todo mundo acompanhando mais de perto é o conflito, né, a continuidade dele. A gente teve tanto os Estados Unidos quanto o Brasil anunciando medidas, né, para tentar conter essa alta dos combustíveis. No lado do G7, né, dos principais países do mundo, eles estão usando as reservas estratégicas e eventualmente até atuando no mercado futuro para tentar controlar um pouco os preços do petróleo. Aqui no Brasil, a gente viu o governo zerando PIS/COFINS, em contrapartida taxando a exportação do petróleo, justamente para tentar conter a alta, né? O fato é que essas medidas, se a guerra se prolongar, elas não serão suficientes, muito longe disso, e obviamente, se isso continua, a gente tem um surto inflacionário no mundo inteiro. E por que eu falo isso agora? Porque nessa semana a gente tem a super quarta, decisão de juros, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Lá nos Estados Unidos, a coisa estava encaminhando, né? Depois dos dados de mercado de trabalho fraco e atividade mais fraca, elas estavam caminhando aqui para uma possibilidade, talvez, de um corte de juros. Muito provavelmente não nessa reunião, mas na seguinte, sim. Com essa perspectiva inflacionária causada pelo petróleo, lá nos Estados Unidos definitivamente não teremos corte e a gente vai ter que acompanhar o comunicado. Já que no Brasil, tudo indicava, né, para um corte de 0,5% nessa quarta-feira. A gente está com uma inflação abaixo dos 4%, um juro de 15%, então é um juro real extremamente alto. Além disso, a economia dá claros sinais de que esse juros de 15% está machucando, a gente está tendo recuperação extrajudicial de empresas grandes, as empresas menores ainda mais sufocadas ainda por esse juros, então todos os astros estavam alinhados para um começo de um ciclo de cortes de juros aqui no Brasil. Agora, a vida do Galípolo e do pessoal do Banco Central fica muito complicada, porque você adiciona esse elemento de incerteza, que é uma pressão inflacionária muitíssimo relevante, a gente vai ter que ver como é que eles vão se portar diante desse balanço de risco novo. Então, é possível que a gente tenha um corte de juros na quarta-feira? Sim, se ele vier, ele virá num tamanho menor, né, muito provavelmente 0,25, e com um comunicado muito mais cauteloso. O comunicado vai ser mais importante, vai ser como é que a gente vai enxergar, né, os próximos passos diante dessa nova realidade que ela não existia no último comunicado do Banco Central 45 dias atrás. É muito possível também que a gente tenha uma manutenção dos juros nos patamares atuais. Infelizmente, né, devido a um fator externo. Todos os fatores internos indicavam aqui para um ciclo de cortes bem razoável aqui de 0,5 a 0,5. Vamos ver como é que o Banco Central vai indicar os próximos passos com perspectivas novas do petróleo, né? Obviamente estaremos aqui na semana que vem novamente para trazer as notícias para vocês. Um bom final de semana a todos e um forte abraço. Um abraço e até a próxima.